Bem, Lena, a gente está de volta para falar de um assunto muito importante que acaba, de certa forma, atingindo as pessoas, principalmente aquelas que buscam isso na internet, não buscam o acompanhamento de um profissional. Eu estou falando do jejum intermitente, que é um método de perda de peso que as pessoas acabam adotando simplesmente com a pesquisa da internet e não fazem aquele acompanhamento necessário sobre isso. Tem vantagens, tem desvantagens e também alguns riscos. Para falar melhor sobre isso, eu vou conversar com a doutora Pamela Moraes, endocrinologista que nos atende agora. Doutora, primeiramente, obrigado por nos atender. Primeiramente, pessoal que está em casa, o que é o jejum intermitente? Que é algo que talvez evoluiu lá do passado e que hoje as pessoas procuram de uma maneira não correta, sem aquele acompanhamento necessário de um profissional. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite, de estar aqui esclarecendo essas dúvidas com vocês. Então, assim, o jejum intermitente nada mais é do que uma restrição alimentar. Hoje a gente fala, que existe um período, uma janela de não alimentação, de jejum, e uma janela alimentar. Então, a pessoa fica um período do dia, ou até 24 horas. Hoje, na verdade, existem vários tipos de jejum. Existe o jejum come, para, come, então a pessoa fica 24 horas de jejum, mas o tipo de jejum mais difundido hoje é o de janela alimentar, principalmente o de 16/8, em que a pessoa fica 16 horas em jejum e tem uma janela alimentar de 8 horas. A principal consequência disso é uma perda de massa muscular, de certa forma, porque a pessoa ela adota um tipo de método com uma alimentação um pouco desregrada, digamos assim, sem esse acompanhamento. Como é que fica essas janelas que você fala de alimentação? A pessoa, quando é que ela come mais, quando ela come menos, quando ela abre mão da alimentação? Então, assim, não é para todo mundo que vai existir uma perda de massa muscular, né, Bernardo? Acho que a coisa mais importante a sabermos é que nesse jejum calórico, o que a pessoa pode consumir? Não pode consumir nenhum tipo de caloria. Então, consome água, chás sem açúcar, sem adoçante, tá? E durante o período da janela alimentar, quem vai perder massa muscular? Aquela pessoa que não adequar a quantidade de proteínas ideal para o seu peso, para as suas atividades, que não espaçar essa proteína ao longo do período da janela alimentar, Porque assim, eu sempre falo para os meus pacientes, mais importante que fazer o jejum é saber se alimentar durante a janela realmente alimentar, com carboidrato, com proteína de boa qualidade e também com gorduras, de boa qualidade. Porque de nada vale você fazer um jejum aqui de 16 horas se no período da janela alimentar você comer tudo que tiver vontade. Esse período da janela alimentar, ele deve ser bem calculado, então, por um profissional de saúde para que o paciente realmente perca peso. Hoje no consultório, o que a gente vê, E aí é o que tu falou lá no início. As pessoas estão fazendo jejum intermitente por conta própria. Então, o que a maioria dessas pessoas faz? Elas não se alimentam no período da manhã, até porque muitas pessoas não sentem fome no período da manhã. No horário do almoço, às vezes acontece alguma coisa, esse almoço ele vai para mais tarde, ou as pessoas acabam comendo um lanche, enfim, outras se alimentam adequadamente. E é sempre importante que nesse almoço, a gente trabalhe muito a saciedade. Comece sempre, mastigando direitinho, largando os talheres, não comendo de frente para a televisão, começando pela salada, proteína e depois o carboidrato, porque a ordem dos alimentos também importa. Só que não é o que a maioria das pessoas faz. Então, não come adequadamente no almoço, pula o lanche da tarde. Então, qual se torna a maior refeição dessas pessoas? À noite, na parte do jantar. Então, assim, pelo nosso ciclo circadiano, não é o que deveria acontecer. A maior parte da ingestão calórica deveria vir durante o período do dia e não da parte da
noite. Isso que é importante salientar, até a gente estava conversando antes mesmo de começar a gravar, que é essa troca, né? Por exemplo, o almoço tradicionalmente é a fase onde a gente para, a gente tem uma alimentação bem mais completa, digamos assim, que a gente se preocupa mais com a qualidade do alimento que a gente come. E durante a noite a gente vai desacelerando porque, enfim, é tradicional. No jejum intermitente, às vezes a pessoa faz essa troca. Mas o contrário, né? Porque é mais fácil para a maioria das pessoas, e hoje muitas pessoas não sentem fome no período da manhã, fazer esse jejum, né? Enquanto dorme na madrugada, emendar com a manhã e acabar extrapolando isso, né, para a parte da noite, acaba se alimentando muito na parte da noite. E pelo nosso ciclo circadiano, quando a luz ela começa a baixar, nós temos a produção de alguns tipos de hormônios que vão reduzindo o nosso metabolismo. E na parte da noite nós temos uma resistência insulínica maior e mais fisiológica também, né? Então não é o período ideal para o paciente colocar a maior parte das calorias. Hoje, inclusive, nós já temos estudos que mostram que trazer a janela alimentar até às 7 horas da noite nos traz muito mais benefícios. Então, assim, o jejum intermitente deve ser seguido sempre com acompanhamento de um profissional da saúde, um endocrinologista, nutrólogo, nutricionista, enfim, porque muito mais que a restrição calórica, né, durante o período da janela alimentar, depende muito da qualidade, da quantidade e também do horário que o paciente come para que ele funcione, né? E assim, para quem esse jejum intermitente também, né, Bernardo? Isso a gente tem que levar em consideração. Ok, tá certo. A gente também comenta sobre o jejum intermitente porque ele tem algumas vantagens. Obviamente, se você fizer com acompanhamento médico, quais são essas vantagens do jejum intermitente bem escalonado e com acompanhamento médico? Então, hoje nós temos alguns estudos dentro da área do jejum intermitente, né? E é falado sobre a redução da resistência insulínica, né? Nesse período, sobre a melhora do foco, da cognição. Hoje nós já estamos extrapolando esses estudos para o acompanhamento de algumas doenças degenerativas, como Alzheimer, e dentro da redução do perfil de colesterol. Entretanto, a maior parte desses estudos, na verdade, são feitos em modelos animais, né? Então, nós não podemos extrapolar esses métodos dentro do nosso acompanhamento de saúde, né, dos nossos pacientes. Então, temos que ter um pouquinho de cuidado também com relação a isso. Então, nós sabemos hoje também, e já tem estudos que mostram, que não há muita diferença entre o jejum intermitente e uma dieta bem balanceada. Tem pessoas que têm a necessidade de ter o alimento a cada 3, 4 horas, e isso for calculado dentro de uma dieta, enfim, de emagrecimento, ou, né, de um paciente que tem uma doença crônica, não existiria tanta diferença entre isso e o jejum intermitente. Ok. Qual o grupo de pessoas que mais adota o jejum intermitente? Possivelmente sejam as mulheres, mas tem uma janela de idade que as pessoas procuram mais sobre isso. Eu aproveito e pergunto sobre exercícios físicos, se compromete ou não a adotar o jejum dessa forma. Assim, Bernardo, nós temos que ter em mente que hoje o jejum ele é contraindicado para alguns tipos de pacientes. Então, crianças, adolescentes, gestantes, lactantes, idosos, pacientes com alguns tipos de doenças crônicas, como diabetes tipo 1, usuários de insulina, tipo 2, de hipoglicemiantes orais, e até algumas doenças crônicas, né, como algumas cardiopatias, hepatopatias. Hoje nós temos que ter muito cuidado com relação ao jejum intermitente. Isso deveria até ser contraindicado, né? Então, se for feito com um acompanhamento médico, assim, muito estrito também, mas não deveria ser feito. Então, essa população já não deveria estar fazendo jejum intermitente. Então, hoje a gente vê o jejum intermitente acontecendo em pessoas a partir aí dos 25 até os 60 anos de idade, né? Então, não existe hoje uma população que faça mais o jejum. Com relação aos pacientes que treinam, nós temos que ter muito cuidado, porque qual é uma das nossas principais fontes de energia? O carboidrato, né? E para quem treina, o período pós-treino também é muito importante, que é o período de recuperação muscular.
Então, assim, para atletas ou para pessoas que façam exercícios de alta intensidade, não é recomendado o jejum. Ok, tá certo. Doutora, para a gente encaminhar, até dando um resumo e falando para aquela pessoa que talvez tenha o interesse de perder peso de uma forma correta, de um acompanhamento médico, é necessário, primeiramente, procurar esse profissional médico e fazer um acompanhamento, uma dieta e, de certa forma, perder o peso de uma forma regrada, podemos dizer assim. Essa é a dica final que a gente pode deixar para o pessoal que está acompanhando? Exatamente, Bernardo. Sempre fazer esse acompanhamento do jejum intermitente, né, junto com um profissional de saúde, porque além dessas contraindicações que eu acabei de falar também, hoje pacientes que têm um histórico, por exemplo, de bulimia, de anorexia, que seriam alguns transtornos alimentares, também, né, não deveriam estar fazendo jejum. Né? Então, o passado do paciente, a relação com a alimentação, ela também deve ser pesquisada, né? Porque o jejum, ele mexe muito com a questão mental do paciente. Mas eu vou estar proibida de comer nesse horário. Então, quando a pessoa, às vezes, se alimenta, ela vai à procura, né, de alimentos com alta energia e hoje isso recai em gorduras, açúcares, enfim. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por isso que o acompanhamento médico ou nutricional, ele é crucial aí dentro desse processo. Ok. Obrigado, doutora, por nos atender. Sucesso e que as pessoas tenham absorvido essas dicas passadas. Obrigada, Bernardo. Tá certo, Lena. Conversamos então com a doutora Pamela Moraes falando sobre o jejum intermitente. Esse método de perder peso que as pessoas acabam adotando de forma particular, não procurando um atendimento médico. A gente esclarece tudo sobre esse tema aqui no final do NT Sul. Eu volto contigo aí no estúdio.